Bom, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos estudar página 8 a página 11 de Geografia. Iremos começar com o título Tipos de propriedades do campo. Então vamos para a leitura do texto. As propriedades no campo têm diferentes tamanhos e, conforme este critério, podem ser denominadas de chácara, sítio ou fazenda. Pessoal, a chácara é uma pequena propriedade onde há uma casa principal para a moradia e a produção de pequenos cultivos, como hortaliças e frutas, e a criação de alguns animais para uso próprio. Geralmente, localiza-se próximo à área urbana. Então, aqui, pessoal, nós podemos observar uma chácara. Então, aqui nessa chácara, há a plantação de hortaliças. E essa foto foi tirada do município de Urubici, em Santa Catarina, em 2017. No sítio, pessoal, é uma propriedade de médio porte, apresenta maior variedade de cultivos e também de criação de animais para comercialização. Localiza-se um pouco mais distante da cidade. Então, a chácara, ela é usada para uso próprio, entendeu? Então, já o sítio já é usado na plantação e na criação de animais para comercialização. Aqui está escrito assim: sítio, cultivo de hortaliças e plantação de café no município de Alto Jequitibá, Minas Gerais, em 2014. Então, nós temos essa diferença, entre chácara e sítio. Que chácara é onde há uma pequena propriedade, é próximo à área urbana, há cultivos de hortaliças e animais, porém para uso próprio. Já o sítio, ele é uma propriedade de médio porte, que há a criação de animais e hortaliças, no geral, cultivos de outras plantas para comercialização, ou seja, para venda. Vamos para a fazenda. A fazenda é caracterizada como uma grande propriedade rural, com criação de animais e plantações em grande quantidade. Em razão disso, é necessário o uso de máquinas agrícolas para a realização do plantio e colheita dos alimentos cultivados na fazenda. Então, aqui na fazenda, nós vemos a colheita mecanizada numa plantação de soja no município de Derrubadas, no Rio Grande do Sul, em 2017. Então, o sítio, a chácara e a fazenda, elas têm uma diferença. Chácara é pequeno porte, sítio médio porte e fazenda grande porte. E na fazenda, há uso de mecanização para que haja a colheita, haja a plantação. Continuando na página 9. Portanto, diversas atividades são realizadas nas chácaras, nos sítios e nas fazendas existentes na área rural de todo o município brasileiro. Esses locais produzem diferentes quantidades de alimento e matérias-primas, dependendo do tamanho da propriedade e dos recursos que serão empregados, como o uso de sementes selecionadas, aplicação de nutrientes e fertilização no solo, sistema de irrigação, mão de obra e maquinários. Pessoal, aqui nós podemos observar um agricultor preparando o solo para o plantio. Essa foto foi tirada em uma pequena propriedade em Munhoz, Minas Gerais. Na outra imagem, pessoal, nós podemos observar a utilização do maquinário agrícola em uma grande propriedade rural para preparar o solo do plantio. Essa foto foi tirada em Penedo, Alagoas, em 2013. Então, a diferença é notável, porque entre a pequena propriedade e a grande propriedade, há o uso de maquinário, ou seja, de máquinas agrícolas, porque nessa foto, o homem prepara o solo manualmente. Agora, nessa outra fotografia, é a máquina que prepara o solo. Agora, vamos para as perguntas.
Leia a imagem ao lado sobre a criação de gado e plantio de soja na área rural do município de Magda, em São Paulo. Depois responda às questões propostas. Então, pessoal, aqui nós vemos uma criação de gado e a criação de soja. Nós vemos que há muitos animais. Será? O que nós podemos observar com essa imagem? Será que para ter esse tanto de animais é uma propriedade pequena, média ou grande? Vamos ver. Essa imagem representa uma pequena ou grande propriedade? Ela representa, pessoal, uma grande propriedade rural. B, por quê? Porque nas grandes propriedades rurais, por conta do espaço, pode haver tanto plantações quanto criação de animais de grande quantidade. Então, pessoal, essa imagem ela mostra as duas práticas das atividades. Que aqui no primeiro plano nós vemos o gado, que são os bois, e no segundo plano, lá no fundo, nós vemos o cultivo de soja. Então, por ela ser uma grande propriedade, nós conseguimos observar que há dois tipos diferentes de atividade, a pecuária e a plantação de soja. C. Assinale a alternativa que representa a imagem anterior. Observando, por ser uma grande propriedade, o que se caracteriza como grande propriedade? Chácara, sítio ou fazenda? Se caracteriza por grande propriedade a fazenda. 2. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos ler a primeira alternativa. Uma pequena propriedade rural é chamada de sítio? Não, pessoal, porque o sítio ele é chamado uma propriedade rural de médio porte, ou seja, essa alternativa está errada. Falso. V. A chácara é a menor propriedade rural, onde há uma casa para moradia e espaço para pequenos cultivos? Sim, lá no texto fala que a chácara é uma propriedade próximo à área urbana, pequena, onde as pessoas cultivam e criam animais para o próprio consumo. Então, essa é uma alternativa verdadeira. A outra alternativa, a fazenda tem uma pequena área rural? Falso. A fazenda, tem aqui no texto, a fazenda é caracterizada como uma grande propriedade rural. Então, mentira. Falso. O sítio tem uma propriedade rural de médio porte, com espaço para realização de agricultura e também da pecuária. Verdadeiro, porque o sítio é uma propriedade de médio porte, onde pode realizar a agricultura e também a pecuária. Agora aqui, pessoal, na página 11. Desenhe no espaço a seguir os elementos que formam uma chácara. Dê o título para sua obra. Depois, crie uma legenda utilizando os símbolos para representar cada elemento. Então, pessoal, aqui vocês irão desenhar uma chácara. Lembrando que uma chácara é uma propriedade de pequeno porte, onde há a criação e o cultivo de animais e plantas, hortaliças para consumo próprio. Então, qual é o objetivo desse desenho? Desenhar uma casa numa área rural, onde pode haver uma horta, pode haver algumas galinhas, alguns porcos, algumas vaquinhas ou alguns boizinhos. Pouco, porque é para consumo de quem mora ali no local, tá? E tem que fazer a legenda, igual aqui nós já temos um exemplo. A árvore, vocês vão desenhar e vão colocar aquela árvore. Vai fazer um boi? Desenha um boizinho aqui do lado e escreve boi. Fazer uma casa? Coloca uma casinha e escreve casa principal, tá? E depois vamos responder as perguntas. Quais os elementos naturais que você representou? Pessoal, geralmente, elemento natural que pode conter numa chácara. Pode conter árvores, um lago, um rio, pode ser que tenha uma serra lá no fundo, tá?
Então, você vai responder essa pergunta de acordo com o que você desenhar. B. E os elementos culturais? Elementos culturais você vai observar. Pode ter uma casa, um carro, a cerca, uma horta. Que elementos culturais são aquelas que são construídas pelos homens. E os elementos naturais são aquelas que são construídas pela natureza, tá?